Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindas para a nossa live de hoje. E a nossa live de hoje é especial. Teremos aqui uma mãe que vai contar uma história de inspiração. Uma mãe que já passou por aquilo que você está passando hoje. Uma mãe que tem um filho que não falava e começou a falar. Uma mãe que conseguiu ver luz no fim do túnel. Então vocês vão mega se identificar, vão aproveitar. E eu também vou responder várias das perguntas de vocês. Pode colocar as perguntas no balãozinho com um ponto de interrogação, porque assim eu consigo organizar aqui as perguntas para conseguir responder. Quem aí já está inscrita para o FalaFlix? Porque aqui tem muitas mães me perguntando no direct, então eu vou explicar hoje sobre o FalaFlix, sobre a inscrição, como que vocês fazem. Boa noite, algumas já conhecidas. Para quem ainda não me conhece, eu sou Camila Cosca, fonoaudióloga infantil, e eu te ensino que é possível destravar a fala do seu filho em apenas 30 dias. E muitas de vocês já viram que teve sim FalaFlix, mas essa edição está maravilhosa. E eu já quero convidar você. Olha que bom, a Fran já está inscrita. É isso mesmo. Por quê? Porque no FalaFlix ele é uma degustação. É um pedacinho do programa Filho que Fala, que vocês sempre me pedem para que possa chamar, para contar para vocês que querem saber como funciona. Então, antes mesmo de eu te contar, de eu falar para você, olha aqui, o programa tá aqui. Não, eu quero que você coloque em prática as estratégias que eu ensino para as mães, algumas das estratégias. Então esse é um pedacinho para que você já tenha seus primeiros resultados e você consiga ver com seus próprios olhos qual é o resultado que você vai ter aplicando. Para quem ainda não está inscrita, escreve aqui nos comentários Destrava, porque vai direto lá no seu direct uma mensagem para você se inscrever. Então é só escrever Destrava que você já vai conseguir essa mensagem direto no seu direct. E agora eu vou chamar a mãe. Deixa eu ver se ela já está aqui. Você já está... olha, muito bom. Já tá colocando Destrava, isso mesmo. Destrava porque a mensagem já vai direto no seu direct. Eu vou chamar a Itana. Ela ainda... deixa eu ver se eu consigo localizar ela aqui. Para que a gente possa conversar a história, mais uma história de inspiração. Mais uma mãe que tem muito para nos contar. E para falar também como que ela colocou em prática. Isso é o mais importante. Vocês vão ver, teve até uma parte da história muito fofa, que eu não vou contar aqui para que vocês possam ver. Ela mesma te contar. Itana, você está por aqui? Não tô te vendo. Deixa eu ver. Fala um oi para mim se você já estiver aqui. Enquanto isso, vão colocando as perguntas aqui na caixinha, no balão, também com um ponto de interrogação. Deixa eu ver se chegou. Achei! A mãe já entrou, vamos lá para a gente conversar com ela. Olha só, Diana, que maravilha! Desenvolveu muito com o FalaFlix anterior, é isso mesmo. Para que vocês possam já conhecer. O que não pode é parar. Quem para, perde. Perde todos os avanços. Itana, veja se deu certo. Eu já te liberei 2 vezes. Não tá indo. Ah, agora sim. Olá! Boa noite. Boa noite! Já fiz aqui a maior propaganda de você. Já contei que você tem uma mega história de inspiração, que você vai contar para todas elas que estão passando pelo mesmo desafio que você já passou. E agora você vai contar
porque eu gostei muito uma das suas primeiras frases. Será que isso dá certo mesmo? Então conta Verdade. tudo. Mas eu quero nos mínimos detalhes, desde quando você Uhum. me conheceu. Isso. Boa noite. Eu conheci a doutora aqui no Instagram, né? Aí volta e meia eu assistia o Fala Flix, aí eu ficava assim imaginando, aí eu ouvia depoimento de mães, né, e de pais também que ficavam falando, meu filho destravou a língua com 7 dias, 10 dias, aí eu ficava brincando, aí eu ficava imaginando, mas como é que vai destravar? Com brincadeira, eu ficava me questionando, né, será que realmente é verdade? Aí eu acho que eu participei de umas 2 ou 3 Fala Flix, aí quando foi em janeiro, finalzinho de janeiro, teve uma, né, aí a senhora falou uma palavra-chave assim que me tocou bastante. Aí eu fui com melhor, a gente vai comprar o programa Fala Flix. Qual Infelizmente não deu palavra? tempo Conta aí para as mães. Que né, palavra-chave que te tocou? que meu filho é a minha estrelinha do norte, né? Eu preciso de ajuda, ele está pedindo ajuda e eu preciso ajudá-lo. E assim, eu falei, mas como é que vai destravar essa língua brincando? Aí, quando eu comecei, assim, com ele estava falando mais ou menos de 10 a 13 palavras. E, assim, as únicas palavras que ele falava bem explicadas só era papai, mamãe, pai e mãe. As outras ele falava embolado. Aí, com as dinâmicas das brincadeiras e tudo, com 3 dias, se eu não me engano, eu tava brincando com ele, com os bloquinhos, aí eu apontava, eu queria pegar, né? Eu falava assim, você quer dar? Aí ele falou, dá. Aí foi assim um momento ímpar, maravilhoso assim na minha vida, né? Aí a partir daí começou as rotinas e assim a coisa maravilhosa é você começar a escrever, né? Registrar ali quais são as palavras que ele está falando, que a gente não imagina que está falando tanto, os gestos. Aí depois de um mês, entre 13 palavras, ele pulou para 45 palavras, mais ou menos. O gesto também tá bastante, assim, ele entende tudo, porém, a fala dele, que era embolada. Aí de uma semana para cá, ele começou a falar o nome dele, embolado, mas dá para a gente entender que ele está falando Rafael. E assim, e ele gosta das atividades. Travou. Travou um pouco, voltou. Isso, Ele foi. Assim, e ele gosta gosta das atividades. ele gosta da atividade, ele gosta da atividade do espelho, ele gosta da atividade dos carrinhos, dos animais, do som dos animais, dos cavalos, assim. Um dia eu cheguei do trabalho meio-dia e estava cansada, um sol, que eu moro na Bahia, aí ele falou bem assim, entrei no quarto, ele estava em frente ao espelho, me chamou, a gente sentou e foi fazer as atividades do espelho, a língua, fazer gestos, articular, e assim, ele gosta bastante mesmo. E cada dia mais ele está bem desenvolvido, graças a Deus. E Tana, me conta o nome do seu filho, Rafael. Rafael. E E quantos anos que ele tem hoje? hoje ele está com 3 anos e 5 meses. Ótimo, você tinha colocado aqui, era para confirmar. É, E daí, conta agora para as mães, quando você fez o primeiro mapa de comunicação, isso. o que É, deu? Porque eu lembro que você falou que você isso. ficou impactada Foi, negativamente. foi. Foi. E assim, quando eu fiz o primeiro mapa, assim, que deu, ele estava com 3 anos e 4 meses quando eu fiz, ele deu assim o resultado de 18 anos, ou 18 meses. Aí assim, me deu um choque, assim. Aí eu fiquei me questionando, como eu não percebi que ele estava tão atrasado na fala. Aí já na segunda análise, eu fiz novamente, aí já deu a idade com 3 anos, quase a idade dele, né? No caso, ele agora está com 3 e 5 meses. Aí assim, é bem impactante mesmo. Eu senti assim como eu recebi um balde de água gelada quando você vê a realidade da fala do seu filho. Porque Aí já começando, às vezes a pode gente não falar. consegue perceber que é tanto atraso, né? No seu Isso. filho, que era 3 anos e 4 meses, ele já estava na escola? Não, começou agora, começou esse Começou ano. agora. Mas já era Isso. uma criança que poderia falar frases, contar histórias. E você ainda É, nem tinha percebido esse real. Estava atrasado, mas você não sabia se era isso. tanto, né? Exatamente. E assim, ele não teve aquela fase dos porquês, Ah. entendeu? De questionar e tudo. E como que foi? Porque vamos pensar, ele estava com 3 anos e 4 meses quando você mesma procurou uma ajuda. Mas ele Isso. já tinha passado por outro profissional antes? Conta essa parte. Não, assim, ele nunca tinha passado. Eu sempre comentava de marcar uma fono para ele, né?
Aí ainda fui ver essa questão de sessão. Aí na cidade que eu moro, no caso, é 250 cada sessão. Aí eu comecei a me organizar para poder procurar uma fono. Aí foi quando eu te encontrei no Instagram. Aí eu ouvindo os relatos de várias pessoas, te acompanhando, aí a gente foi resolver fazer o teste para poder ver o resultado. E graças a Deus está evoluindo. Que maravilha! E nem na lista de espera, no SUS, você nunca tinha inscrito ele, Não, não, nada disso. não, E mesmo não, na não. rotina com os médicos, como que era que eles avaliavam essa parte da comunicação deles? E assim, a pediatra nunca questionou nada sobre a fala dele. Entendeu? Ela dizia assim, tchau, aí ele dava tchau com a mãozinha, ou falava tchau do jeito dele e pronto. Mas dizia assim, você tem que procurar uma fono ou procurar outro especialista para ver o que ele tem, mas eu nunca fui orientada nessa parte. E você tentou fazer sozinha? Ai, imagina, eu vou fazer do meu jeito aqui. Você tentou sozinha, da sua cabeça, ensinar ele? Não. O certo mesmo é seguir o seu cronograma ali que tem resultado. Você nunca tinha tentado antes? Nunca. Nunca tinha tentado. Eu sempre assim, colocava ele para, no caso, para guardar uma vasilha, alguma coisa, assim, guarda, mas não dizia assim, guarda a vasilha. E assim, assistindo algumas coisas que eu assisti, assim, você quer água, né? Você quer beber água. Aí assim que vai começando a desenvolver a fala dele. E é tanto que hoje, quando ele fala, e sempre quando ele fala uma coisa, a gente comemora, né? Aí no dia que ele fala alguma palavrinha que a gente não diz nada, ele fala mamãe, aí vai e repete a palavra que ele tá falando, entendeu? Para saber que ele tá falando. No caso, ele mesmo tá descobrindo a fala dele. E ficando feliz, né? Porque eles ficam Com orgulhosos. certeza. Porque É vê que verdade. aquela fala dele trouxe uma reação em você. E daí ele fica Isso, procurando toda vez a mesma reação. é verdade. É desse E jeito. você tinha me falado também que você já colocava ele na rotina, mas você não conversava com ele, né? Isso, Ficava ali meio que no isso. automático. Era. Não tinha essa rotina, entendeu? Aí é tanto que o quadro de rotina ele já sabe, ele vai lá, ele olha. Aí nesse dia ele pegou para poder arrumar a mochila dele, para poder ir para a escola, entendeu? Ele mesmo foi fazer? Aí ele, assim, igualmente a roupa, o dia ele pegou a farda dele, vestiu o short sozinho, chegou na cozinha me mostrando que tinha vestido o short. Ai, que lindo! Que lindo! E são tudo coisas que a gente ensina, né? Porque eles precisam ter uma Isso, certa independência. Eu falo que a é, criança não pode fazer tudo o que quer, mas uma independência isso, precisa ter. Uma é, autonomia. Que isso, bom! é. E você, como que você fazia para dar conta? Porque você me falou até hoje nas nossas mensagens, você falou, olha, agora eu tô indo trabalhar. Como é que você fazia para Isso, dar conta de colocar as atividades em prática, assistir às aulas? Como que era essa organização? assim como eu geralmente eu assisto à noite, né? Aí quando começou essa aí da equipe do grupo novo, né? Aí eu tava de férias, que eu sou, no caso, sou professora, eu tava de recesso escolar. Aí deu para me poder acompanhar tudo e seguir certinho a rotina dele. Uhum. E daí você assistia então à noite, obrigada, filho. À Assistia à noite, noite e colocava no isso, outro dia a no rotina em outro, prática. a rotina dele no outro dia. Tá. E E assim, você dá. e no, Pode falar. E assim, e no grupo também, né, a gente acaba pegando outras ideias das mães que vai colocando ali. Aí dá pra gente poder dar uma mexida, né? E poder encaixar com a realidade dele. Isso, porque daí a cada mãe vai colocando, às vezes tem uma atividade, é proposta colocar de Isso, manhã. Mas nossa, para mim é, dá mais certo se eu colocar à noite, ou quando eu chego com ele da é, escola. E cada um vai adaptando dentro do modelo ali, né? isso, Ele não pode é, fugir, mas muito bom. E você teve é. apoio da sua família? Como que você fez? Você fez sozinha? Falou assim, não, gente, eu vou fazer sozinha. Ou, não, alguém te ajudou? Aqui, como onde eu moro, eu não tenho parente, nem ele, meu marido, só é a gente mesmo. Aí é um ajudando o outro. Vocês mesmo que foram colocando tudo em prática. Exato. É. Aí também eu fiz uma pesquisa na internet, aí achei uns quebra-cabeça de frutas.
Aí salvei, botei para imprimir, aí peço a ele para poder botar a pecinha, aí ele consegue montar, com maçã, uva, se eu peço, pega para mim a uva, pega a maçã, aí ele vai pegando o desenho das frutas, dos legumes, alguns ele já reconhece pelo nome. Você começou a fazer várias outras ideias, ainda mais professora, né? Isso, Professora sempre tem um monte de ideias, não é? é verdade. Que bom! E quando alguém chegou algum momento que alguém falou para você, nossa, o que que ele tem? Por que que ele não fala? Você chegou a escutar isso? Cheguei, aí teve falou assim, ele não fala, ele só fala falei, não, eu falo algumas palavrinhas assim, mamãe, papai, mas eu sentia que ele tava atrasado. Porque assim, até meu outro filho mesmo, ele teve atraso, mas porém assim, com 2 anos já começou a falar. E com ele eu percebi que o atraso estava mais do que o outro meu filho mais velho. E daí você percebeu, e daí foi o momento que você procurou ajuda. Isso, exatamente. E aí, que bom, né? Porque assim você agora consegue, agora que ele entrou na escola, pelo menos ele E vai conseguir acompanhar a parte pedagógica. é verdade. E naqueles primeiros momentos, né? Voltando ainda do mapa de partida, Hum. assim, qual foi o seu primeiro pensamento quando você viu, poxa, 18 meses, ele já tinha 3 anos e 4 meses. O que você pensou, né? Tipo, será que isso mesmo vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Isso. Eu pensava assim, rapaz, você está com a idade de 18 meses, será que realmente eu vou conseguir essa evolução? Será que eu vou conseguir preencher essas lacunas? Aí eu fiquei um pouco resistente para fazer a segunda análise, né? Aí quando eu fiz a segunda análise, que eu vi que deu 3 anos, assim, eu fiquei assim, surpreendida mesmo, assim, com o resultado. Bastante mesmo. Eu falei assim, então a gente está quase lá. Essa é um caso, é um serviço assim, né, de formiguinha. Dia a cada dia. Tem dia que dá para a gente fazer as 7 atividades. Aí tem dia que não dá, a gente pega assim a de história, outra coisa assim, mas sempre faz alguma coisa. Não Alguma deixa ele coisa ser. tem que colocar em prática, porque eu É, falo, a gente já tá com a criança o dia todo, né? é, Você é, vai, em algum momento você vai dar comida, em algum momento você isso, vai dar o banho, em algum momento você vai trocar, usa isso isso. como uma É, forma de estimular. é. E assim, até a música, mesmo, agora que eu lembrei, aí eu tô cantando alguma música, aí eu paro, aí ele vai e fala aquela parte que é da música. No caso, o sapo não lava, aí ele fala o pé, entendeu? Aí faz a cabeça, ombro, aí ele vai botando as mãos nas partes do corpo. Aí ele tá desse jeito. É, E assim, ele tem uma autonomia enorme, entendeu? Ele come com a mão dele desde de um ano. Ele não aceita que a gente dê. Aí agora mesmo já tá querendo, no caso, que tem a faca, o garfinho dele, né? Aí ele pega a faca para poder cortar a carne. Aí eu aprendi com a senhora. Você quer comer, quer o quê? Quer arroz ou quer macarrão? Que eu fazia o prato já botava tudo, né? E agora, né? Aí eu pergunto, aí tem coisa que ele não gosta, ele fala, não, 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 desse jeito. Aí eu já não coloco. muito bom. Gostei porque você fez tudo isso certinho, colheu os seus resultados. E a gente sabe A, a, que. é, Pode falar. Igualmente a questão da roupa também, né? Vai sempre, eu pegava, escolhia e botava ele para vestir. Aí agora eu boto lá 2 peças de roupa e pensa, você quer qual? Aí ele vai e fala qual, ele vai e pega a que ele quer vestir. É porque. E sempre de duas, né? Por Isso, quê? Para que dê autonomia para a isso. criança. Autonomia para criança, exatamente. Aí, como ele gosta de carrinho, aí é bem mais fácil para estar brincando. Aí, esse dia ele pegou um banco, aí fez tipo uma rampa e colocava os bancos e dizia, mamãe, mamãe, para me contar, né? Aí ele marca os 3 dedinhos, conta 1, 2, 3 e já. Aí ele pega, solta o carrinho para descer na rampa. Que fofo! Vocês fizeram tudo, então foi muito bom. Fizeram assim, tudo exatamente como tinha que ser. Gostei No, muito. Pode falar. No começo a gente fica um pouco meio perdida, sem saber a linha do horizonte, mas depois a gente começa a se encaixar e assim, a base é ter a rotina, os hábitos, as brincadeiras, tudo para poder né, atingir o objetivo esperado. E Sim, eu confio que eu vou atingir o 100%. se Deus quiser. Eu falei que ele não pode parar, né? É. Então, e você viu que você fazia o Fala Flix
Mas como você não dava o próximo passo, você ficava ali, Isso, não saía do é, lugar. Por quê? exatamente. Porque o Falaflix é para você ter os primeiros resultados. Isso. Mas ele não vai fazer o seu filho fazer frases. E agora É, não. Você fez o programa todo, ele faz frases. Você falou frases de 3 palavras. exatamente, exatamente. Né? E E assim, e vale a pena participar e comprar o programa Fala Fix. A gente vê resultado. bom. E o que você diz para as mães que ainda não se inscreveram no Falaflix? Porque no Falaflix são as aulas gratuitas Isso. para elas começarem a colocar em prática. Foi quando você ficou lá, ficou de olho. O que você diz para elas? Eu digo assim que assistam e não percam tempo. Assim, a partir que são 3 dias, né, são 3 aulas, quando liberar, que faça o máximo para conseguir comprar o programa, porque vale a pena. E além de valer a pena, o preço é acessível. É isso mesmo. E as mães estão Né? aqui perguntando quanto é o Falaflix gratuito. Só não faz se não quiser, não é Verdade, verdade? E verdade, você verdade. mesmo assim, tem mãe que se inscreve e não faz. Eu falo, meu Deus, é É, gratuito, você vai ter seus primeiros resultados. é isso. Ninguém dá nada de graça para você e você tem e acaba não fazendo, né? Não fazem. Porque assim, a gente sabe que, né, que as sessões de fonoaudióloga são caras. Né? E assim, o Falaflix fica acessível para todos, ainda tem, né, como parcelar, não é uma coisa que você tem que pagar à vista. Exatamente. Né, do Mas é, programa do Filho mas por Fala. enquanto não está abertas as inscrições do programa. Por enquanto é só o Falaflix É, gratuito. pois Então é, tem que ir lá, verdade. tem que assistir, as aulas são ao vivo, não tem replay, que isso é uma das coisas que eu fiz agora ao vivo, que eu acho que traz para as mães mais informação. Eu Isso. consigo ficar junto com elas, respondendo, explicando, passo a passo. Muito obrigada, Itana. Te agradeço pela sua disponibilidade, por você vir dar aqui seu testemunho dessa inspiração, de todos os resultados que você conseguiu com o seu filho. Muito obrigada mesmo. Eu te agradeço e fiquei assim surpreendida quando eu recebi a mensagem de Alana. Falei, nossa, eu meio não esperava. Fiquei muito agradecida e te agradeço primeiramente a Deus e você que colocou nas nossas vidas. Amém, amém. E a Valu que estão todas ali muito comprometidas, né? Porque no próprio Aí, grupo todo mundo uma ajuda a outra. As isso, próprias verdade. mães, uma Aí, ajuda a outra. Quem ali, ai, não sei o que eu faço. A equipe vem, eu venho, a isso. gente conversa, te conta tudo que É. você precisa fazer. Realmente, tem uma equipe maravilhosa que está ali sempre tirando as dúvidas. Quando marca a senhora está ali respondendo também, tirando as dúvidas. Não é uma coisa que compra e a gente que tem que se virar, né? Todos os dias, até Não. sábado, domingo, né? Tem ajuda. Exato. E para quem quer participar do Falaflix, escreva aqui no chat Destrava. Comenta aqui, é só colocar nos comentários Destrava que você vai receber uma mensagem lá no seu direct para você já conseguir o link para se inscrever. Muito obrigada, Eu Itana. que Um grande agradeço. beijo, boa Beijo, tchau. noite. Pode Para apertar você aí no também. xizinho. Beijo. Tá certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mães, agora eu vou responder aqui para vocês as perguntas que estão aqui nesse balãozinho. Conseguiu, Itana? Ah, conseguiu. Então vamos lá, para vocês participarem do Falaflix, precisa escrever aqui Destrava, porque você vai receber diretamente um link para que você possa fazer toda a sua inscrição. Então, você pode apertar no xizinho lá em cima mesmo na live. É bem em cima. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que deu certo. Vamos ver. Vou responder agora a pergunta de vocês. Quem tem perguntas, coloca aqui no balãozinho que tem o ponto de interrogação. Olha só essa pergunta. Boa noite, Camila. Meu filho sabe todas as cores, números, entende o que falamos, porém ele não fala.
E na verdade ele não conversa. Por que que isso acontece? Porque essa criança está com uma fala não funcional. Então ele fala, por exemplo, olha só, eu com as minhas ideias aqui. Ele fala um, fala três, que é praticamente é uma ecolalia. Ele fica falando aquilo que é de interesse dele. Então, isso não traz uma forma de se comunicar. Não faz o seu filho falar oi, falar tchau. Por isso eu bato tanto na tecla que a gente não pode ensinar para a criança coisas que eles não vão usar. Eu não posso falar para a criança, ao invés de falar, eu falo que cor é essa? Por quê? Porque toda vez que eu vou para esse lado de cores, de números e letras, vai fazer com que o seu filho ele tenha uma fala não funcional. Ele não tem onde usar. Então, às vezes, a gente fala assim, ai, olha, meu filho é muito inteligente, sabe todas as letras, reconhece o alfabeto todo, mas o que adianta? Se ele ainda não sabe falar oi, se ele ainda não faz tchau, se ele ainda não chama mamãe, não adianta. Então, usa a energia do próprio seu filho de aprender e a sua de ensinar para ensinar aquilo que precisa. Deixa eu ver se tem aqui mais perguntas. Peraí. Meu filho tem 3 anos e fala 17 palavras. Isso está sendo um desafio, principalmente na escola. Exatamente, Ivonete. Por quê? Porque com 3 anos é esperado que a criança fale muitas palavras, mais ou menos umas 1000 palavras. São tantas palavras que você não consegue mais quantificar. A partir do momento que ele fala só 17 palavras e tem 3 anos, o que significa? 3 anos quer dizer que ele tem uma demanda social, comunicativa muito grande. A sociedade espera que ele fala. A professora espera que ele fala. Você espera que ele fala. Os marcos do desenvolvimento da fala e da linguagem espera que ele fala. E ele não falou. Então, ele tem hoje um vocabulário muito pequeno. Ele tem um vocabulário de uma criança de 18 meses. O que você tem que fazer? Agora você vai se inscrever aqui no FalaFlix para que você dê os seus primeiros passos e começa também ali a investigar. Precisa ir também no neuropediatra. Por quê? Porque não é esperado a criança chegar com 3 anos com pouquíssimas palavras. Por que ele não aprendeu? Será que tem alguma questão auditiva? Será que é o tempo de estimulação? Será que são os hábitos? Será que ele fica com chupeta na boca? Será que não tem rotina? O que tem? Não é esperado a criança chegar nessa idade e não conseguir falar. É esperado que a criança fale muito, muito, muito. Aquelas crianças que não falam é um sinal de alerta. E a gente não pode falar assim, ai, tá tudo bem, é pequeno. Ou o pai dele também demorou para falar. Não. A gente precisa investigar e entender. Dois anos e 8 meses e não fala, mas entende tudo. Quando precisa de algo, pega na nossa mão. Luana, não é esperado essa idade ele se comunicar somente usando você como instrumento. Não é esperado que ele pegue na sua mão para você pegar o brinquedo para ele. É esperado ele apontar. Então, qual é a forma de comunicação que ele tem usado para vocês? Então, vamos pensar. Ele não usa, porque ele te leva até o ambiente. Levar você até aquilo que ele quer não faz com que ele aprenda a se comunicar. Veja, o que você vai ter que ensinar para ele? Gestos. Então, ao invés de você ensinar o que você gostaria, que são palavras, não vai ensinar isso. Você vai ensinar gestos. Por quê? Porque a criança, ela não aprende a falar se ela não tiver uma base muito bem fortalecida. E o que tem nessa base? Contato visual, gesto e imitação. Então, se o seu filho ele te leva para pegar o brinquedo, é porque ele não tem gesto. Se ele não tem gesto, eu já consigo aqui te dizer que ele também não tem um bom contato visual.
Se ele não tem um bom contato visual, ele também não tem imitação. Então veja que aquilo que a gente quer hoje não é aquilo que seu filho precisa. Então volta, vai ter que dar uns passos aí para trás. Ensina primeiro o gesto, ensina primeiro o contato visual, depois a imitação, para depois a gente conseguir a fala. Então esse é o caminho que você precisa percorrer. Mas eu já te convido, você sabe, está mega convidada para assistir o FalaFlix. Porque lá você vai entender, tem mais coisas. Quais serão os erros que estão cometendo ali dentro da casa? Será que tá tudo bem? E muitas vezes não. As mães no FalaFlix conseguem descobrir coisas que elas precisam melhorar. Depois você vai aprender os pilares. Então você já vai começar a colocar na prática mesmo. E com isso, você também vai reconhecer a idade de comunicação do seu filho nesse momento, o atraso de fala real dele. Opa, que eu apertei uma coisa errada. Meu filho tem 1 ano e 8 meses, não fala nada. Entende algumas coisas, desde bebê falo tudo. Leila, vamos lá. Essa é uma parte importante que vários de vocês falaram, fala nada, entende tudo, mas não fala nada. Por que que isso acontece? Porque a linguagem, ela é dividida em duas. Uma é o quanto a criança entende, são essas crianças que não falam e entende tudo, tá aqui. E a outra parte é o quanto a criança expressa aquilo que ela entendeu. Então, são duas partes da linguagem. Porém, a criança que ela recebe muitas perguntas é uma criança que vai entender tudo, mas não vai falar nada. Então, veja agora, tenta filmar, se filma. Eu gosto muito de me filmar para saber assim, o que eu estou fazendo, né, com a criança. Será que essa criança ela está entendendo? Será que eu perdi algum momento? Então, se filma brincando com o seu filho. Será que você não faz muitas perguntas? Então, as crianças que elas têm muita compreensão e pouca expressão são crianças que escuta muitas perguntas, ela tem que responder. Ela tem que responder, mas ela responde como? Do jeito que ela consegue. Então fica perguntando, mostra onde é o vermelho. A criança vai lá e faz assim. Mostra pra mim o carro. A criança vai lá e mostra. Então, com isso, a criança ela só consegue entender, mas ela não está sendo estimulada para expressar. Mães, para quem chegou aqui agora e quer participar do FalaFlix, escreve aqui nos comentários Destrava. Quem já se inscreveu, não se inscreva de novo, porque você não vai ter 2 vagas, é uma só. Então, quem já se inscreveu não precisa se inscrever novamente, porque a sua vaga já está garantida. Olha só, um caso parecido também. Meu filho tem 1 ano e 6 meses, só fala mamãe, papai. Estou preocupada. E você tem razão de estar preocupada. Por quê? Porque nessa idade é esperado que a criança fale de 20 a 50 palavras. E se ela ainda não fala, é um motivo sim de preocupação. Mas, o que você vai fazer? Comece do começo. Então, se não fala ainda, tem 1 ano e 6 meses, volta e ensina o gesto. Então, a partir dos gestos, gesto com as onomatopeias. O que são as onomatopeias? São os sons que tudo que a criança gosta faz. Então, pegou o caminhão e você faz. Por quê? Porque a criança gosta desses sons. A criança gosta dos sons que faz sentido para ela. Agora, se eu ensino para a criança aqui o 1, o 2, o 3, não vai fazer sentido para a criança. Então, por isso que a gente precisa ensinar aquilo que faz sentido para a criança. São as onomatopeias e os gestos. Mas que gestos, Camila? Oi, tchau. Então, são gestos que você vai fazer para o seu filho todos os dias. Ou porque o pai saiu para trabalhar e você ajuda ele a fazer tchau. Pega a mãozinha dele e ensina. Ou porque você vai trabalhar, então você vai tchau. Ou chegou, oi. Então você usa todas as rotinas do dia a dia para que você possa ensinar. Deixa eu ver aqui essa pergunta que ela tá grande, meu filho não fala, mas repete as vogais.
Só um alfabeto. Meu filho repete coisas em inglês, português e espanhol. Olha essa pergunta aqui interessante. Meu filho não fala, mas repete vogais, alguns sons de animais e alfabeto. Fala coisas em inglês, em espanhol e português. Ele fica repetindo as palavras. O que você precisa fazer? Primeiro, eu preciso saber a idade dessa criança, mas provavelmente ele tem aí perto de uns 3 anos. E sendo assim, e mesmo se for mais novo ou se for mais velho, ele tem uma fala não funcional. Então ele fala, joga palavras aleatórias, mas ele não consegue contar, ele não consegue conversar. Se você pergunta quantos anos ele tem, ele não consegue fazer o número 1, fazer o número 2, ele não consegue. Mas o que você precisa fazer com ele? Você precisa agora dar função para aquilo que ele fala. Por exemplo, ele falou os números. Ele fala os números também? Não, vogais. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui com as vogais. Ele olhou alguma coisa e ele falou as vogais. E daí você tem que dar função. E você diz para ele, mas agora nós não estamos brincando de alfabeto. Ou você começa a cantar a música A, B, C, D. Por quê? Você tem sempre que contextualizar, dar função para essa fala jogada. Essa fala jogada não vai fazer com que ele fale. Agora ele fez os sons dos animais, isso é bom. Daí você pega o animal que ele fez o som e vocês brincam junto daquele animal. Deixa eu ver o que mais. Repetir as vogais. Você não vai incentivar para que ele fique falando as vogais, mas você usa as vogais para ter a atenção dele. Então vamos supor que isso daqui é uma letra, a letra A. E você pega a letra A e você mostra para ele da A. Você mostra a letra ensinando o que você precisa. Você mostra a letra, mas ensina o que precisa. Então, essa é a chave. A gente usa o que a criança gosta, mas eu ensino o que precisa. Porque se eu for só ensinar as vogais, o alfabeto, não vai ajudar com que ele se comunique. Para quem não fala nada, o que precisa para quem não fala nada? Fazer os gestos, que são as perguntas anteriores que eu já respondi. Os gestos, tem que ensinar primeiro os gestos. Tem muitas crianças aqui com fala não funcional. Muitas. Muitas. Essa eu já respondi, peraí. Muitas crianças com fala não funcional. Inclusive, tem várias perguntas de mães, de várias mães com a mesma dificuldade. Minha filha não fala, ela se comunica através de sons. Quando quer dormir, ela faz o som de ronco. Fran, sabe o que acontece? Alguém na sua casa, ou você mesma, está fazendo a fala da forma dela. E hoje, eu tava na clínica e quando eu fui embora, eu desci com uma família que eu tinha acabado de atender. E a avó estava lá dentro do elevador, junto com a criança, com a mãe, e a avó começou a falar igual a criança. A criança estava com um patinho na mão e a avó falou: "Daqui o seu tite". E eu falei para ela: "Vó, a terapia é lá de cima do consultório até aqui no elevador. Vamos começar a falar direito com essa criança". Por quê? Porque se eu só faço aquilo que a criança faz, ela não precisa melhorar a fala. Essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade, ela faz o barulho do ronco e você fala, então vamos dormir. Você não deu o significado. Ela fez um e você falou, vamos dormir? Não. Então, o que você vai fazer? Ela fez. Daí você vai meio que lentificar, você vai alongar essa conversa. E você fala para ela: dormir? Vem, mamãe. Quero dormir. Mamãe. Então, eu dou para a criança um nome que ela precisa. Eu preciso dar o nome daquele som que ela está fazendo. Porque senão eu me igualo para comunicar como a criança. E eu preciso que ela se comunique melhor. Se eu me igualo, eu não ensinei nada.
Não ensinei nada. Então, por isso que eu preciso dar o nome daquilo que a criança faz. Eu tento ensinar os gestos, como dar, mas ele fica nervoso, chora e não quer dizer. Mas eu não disse que é para ele dizer, eu disse que é para você ensinar. Isso aí tem uma pequena diferença e eu vou te explicar por quê. Ensinar é uma coisa, ele fazer é outra, totalmente diferente. Estou falando de você. O que você precisa fazer? Ensinar. Então, como que é? A criança aponta porque ela quer o caminhão. E você faz, dá, entrega. Como que a criança vai aprender, Camila? Porque eu falei, ele não fez, eu não dei. Mas daí isso é chantagem. Então, se você fala para a criança, eu só te dou, quando você falar o dá, isso é chantagem. E ele não sabe ainda falar o dá. O que eu estou te ensinando é para que você construa o caminho da fala para o seu filho. Você vai ensinar para ele do jeito que você também aprendeu. Do jeito que você aprende coisas novas. A partir do momento que a gente quer que o nosso filho aprenda as coisas novas de um jeito rápido, prático, de um dia para o outro, de uma hora para outra, isso não acontece. Por quê? Porque a criança ela tem um tempo de atenção, um tempo de resposta, um tempo de aprendizagem que não é como o nosso. É o tempo da criança. E você mesma, né? Pensa nas vezes que você teve que aprender uma coisa nova. Eu sempre dou exemplo de escovar o dente com a mão contrária do que você está acostumada. Eu sempre escovo com a mão direita. Mas se você for hoje, terminando aqui essa live, você for escovar o dente e você sair daqui pensando, hoje eu vou treinar, vou escovar o meu dente com a mão esquerda, você vai chegar lá no banheiro e você vai esquecer. E daí você, ai, lembrei. Você vai lá e arruma de novo. E daí você volta de novo. Então, é uma aprendizagem. Da mesma forma que você leva um tempo para aprender coisas e habilidades novas, o seu filho também. Nós não fazemos isso de um dia para o outro e a criança também não. Então eu tenho que repetir outro dia. Daí eu vou repetir outro dia. Isso quer dizer que precisa ter constância, precisa ter frequência, precisa ter aquela coerência de todos os dias você fazer as atividades. A mãe mesmo que estava aqui da live de inspiração, ela falou: tem dia que eu não consigo fazer as 7 atividades. Por quê? Porque são 7 atividades. Por que precisa de 7? Porque eu mapeei todo dia seu e do seu filho para que você pudesse colocar durante o dia todo, ter uma oportunidade. Durante o dia todo você vai ter que, no mínimo, uma oportunidade para você colocar em prática alguma atividade. Então, todas atividades espalhadas para cada momento que você está com o seu filho. Mas o seu filho, se ele chora, por que ele chora? Porque ele não está conseguindo aquilo que ele quer. Ele gostaria muito e você está segurando. Então, dê para ele. A gente não está aqui para fazer a criança chorar. Estamos aqui para ensinar. Então, ele aponta e você fala, dá, entrega. Dá, entrega. Por quê? Eu não espero que a criança chore. Eu não quero que a criança chore. Tem que ser motivador, tem que ser legal. A partir do momento que a criança fica nervosa e chora, é porque tá errado. Então já precisa mudar. Com qual idade devo me preocupar e procurar ajuda médica? Eu vou aqui responder da ajuda de fono, tá? Por quê? Porque eu não sei exatamente a idade do seu filho e não sei se você já procurou uma fono ou não. Mas a partir do momento que a criança ela não atinge os marcos do desenvolvimento da fala e da linguagem, é um sinal de alerta. Por quê? Porque na nossa cabeça, na sua cabeça, na cabeça das mães, parece que é só um atraso de fala. Olha, meu filho só não fala.
E as mães, quando entram no programa, quando elas veem a dimensão do que é a construção da fala, elas caem em si e falam: meu Deus, eu preciso me empenhar mesmo, porque senão meu filho nunca vai falar. Porque não é só a fala, é o contato visual, é o gesto, é a imitação, é a coerência, é a função. Várias de vocês que colocaram aqui perguntas e eu falei para vocês: olha, mas tem fala sem função. Por quê? Porque não basta a gente ensinar assim de qualquer jeito, jogado e de coisas aleatórias. Não basta. Por quê? Porque não vai fazer sentido. Se não vai fazer sentido para a criança, ele não vai destravar a fala. Então, tudo precisa ser organizado e tudo precisa fazer sentido. Então, com qual idade eu preciso me preocupar? A partir do momento que você percebe que seu filho está atrasado. Mas você, para perceber, não é com a aprovação dos outros. Porque tem muitas mães do próprio programa que já foram profissionais, já receberam, tem inclusive uma live de inspiração de uma mãe que tinha amiga fono, ela levou na amiga fono, a amiga falou assim: não, imagina, não tem nada, pode ir embora. Vai só falta estimular em casa. E a criança acumulou, a criança passa a acumular essas dificuldades. Então, com 1 ano, a criança precisa falar as primeiras palavras. Com 18 meses, a criança ela faz gesto e fala. Ela vai aproximando essa fala cada vez mais. E ela já tem de 20 a 50 palavras com 18 meses. Com 24 meses, a criança faz frases. Elas são frases simples, mas ela já consegue falar da, bó, quer, aga, quer, a. E sempre com a mesma função. Com 3 anos, a criança fala muitas palavras. Ela faz frases, ela conta histórias, ela começa a ser entendida pelas pessoas que são fora do ambiente que ela convive. Então, se a minha criança chega com 3 anos sem falar nenhuma palavra, o que aconteceu? Ela acumulou dificuldades. Ela passou por 1 ano todo, ela passou por 2 anos, ela chegou no 3º ano e ela não fala. Então, ela acumulou dificuldades. E quando ela acumula dificuldades, é muito mais difícil para que você possa recuperar esse atraso. É possível? É, mas vai ser mais difícil. Então, por isso que a gente precisa entender. Será que eu devo realmente esperar mais um pouco? Teve uma mãe que perguntou aqui, será que é verdade que menino tem preguiça para falar? E não! Nenhuma criança tem preguiça para falar. As crianças gostam de falar. As crianças querem se comunicar. É tanto que elas querem se comunicar que eles fazem de tudo para serem entendidos. Uns pegam a mão e levam até o brinquedo, outros apontam, outros choram, outros se jogam no chão. Cada um dá o seu jeito, porque eles querem ser entendidos. E quem não está sendo entendido está ali acumulando dificuldades e acumulando cada vez mais. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Deixa eu ver aqui. Meu filho tem 3 anos, já consegui destravar a fala no Falaflix anterior, mas tem palavras que ele fala. Deixa eu ver se tem aqui o restante das palavras da pergunta. Que ele fala e não. Fala cochichando porque ele não fala a palavra certa. Ana Cláudia, será que você continuou no programa Filho que Fala? Eu acho que não. Por quê? Porque a primeira etapa é a gente destravar a fala. Que é isso o que eu prometo para vocês. É destravar a fala. Depois, o próximo passo é a gente ajustar
todos os sons, que é a parte de fala, de articulação, todos os sons que a criança fala, que aprendeu a falar de uma forma errada. Então, tem crianças que ao invés de falar casa, falar tasa. Então, eu tenho que consertar. Algumas crianças falam papo ao invés de sapo. E o que as mães que estão no programa fazem? Elas me contam a palavra e eu ensino para elas como é a forma de articular correta, porque não pode ser da sua cabeça. E eu ensino para que elas consigam o resultado, para que elas consigam a articulação correta. Então, venha de novo para esse FalaFlix, mas continua no programa Filho que Fala, para que eu possa também te ajudar nisso. Meu filho tem 2 anos. Quando eu peço para ele falar, ele não fala. Quando insisto, ele fica. Deixa eu ver aqui se tem aqui o restante. Eu acho que ele fica bravo, deve ser. Jaqueline. Aqui não veio o restante das palavras. Mas deve ser que ele fica bravo. Sim. Por quê? Porque toda vez que a gente pressiona a criança para ela falar, não é legal. Né? Eu sempre dou esse exemplo porque eu não sei muito bem inglês. Imagina alguém ficasse aqui, ó, do meu pé todo dia falando, fala. Não, mas agora você falou isso em português. Agora fala em inglês. Não, melhora. Melhora, fala melhor. Agora fala de novo. Pensa em alguém como se tivesse ali. A gente se sente pressionado. E a criança ela tende a se isolar. Então, o melhor é que você faça dessa forma que eu estou te ensinando. Você fala para que você crie essa repetição com coerência, com função, de uma forma muito bem articulada, dentro das brincadeiras, com gestos, com as onomatopeias, para que você consiga a atenção dele e saia dessa parte de ficar pedindo para ele falar. Porque esse pedido é uma ideia sua de que isso vai dar certo, mas não é a forma que é motivador para a criança, não é a forma que a criança gosta de aprender. Mas eu vou responder mais uma pergunta e depois a gente se encontra amanhã. Deixa eu ver aqui mais alguma pergunta. Mas que eu tô vendo alguma pergunta que a gente possa usar para muitas mães. Como aplicar o mapa? Meu filho tem 3 anos e 1 mês, tem um vocabulário de 100 palavras e faz poucas frases. O mapa, Clau, de quem participa do programa Filho que Fala. Mas o que eu preparei para vocês no FalaFlix? Algo incrível. Eu não vou dar spoiler, eu só posso te dizer, venha assistir. É só isso que eu posso te dizer. Se você ainda não está inscrita, escreva Destrava, porque você vai receber o link lá no seu direct. E é com esse link que você vai aproveitar para se inscrever. Mães, muito obrigada. A gente se vê aqui amanhã de novo. Foi muito, muito bom ter vocês aqui. Olha só, cheias de perguntas. Quem eu não respondi a pergunta tem uma caixinha aberta. Se eu conseguir, ela estava travada hoje, mas acho que vai dar certo de eu responder. E amanhã eu respondo para vocês. E venha para a live amanhã de novo, né? Porque eu estarei aqui, então venham para a live para que a gente possa aqui juntas tirar as dúvidas. E quem ainda não se inscreveu, fala Flix, escreva aqui Destrava e nada de se inscrever e não aparecer para aula, porque eu tô de olho, ó, todo mundo. Porque a gente precisa ter esse comprometimento, até porque muitas mães que não vão conseguir a vaga, gostaria da sua vaga que você não vai participar. Então você que se inscreveu, participe. Esse é o seu comprometimento com você mesma e com o seu filho.
Porque não é um comprometimento comigo, porque eu já tô aqui mesmo. Eu já ia falar mesmo, eu vou falar para todas que quiserem saber, mas é com o seu filho. Porque é o seu filho que precisa. E ele depende de você. Um grande beijo. Até amanhã.